Aqui mostrando que... aquilo que eu falei para vocês, ó. A gente tem aquela alteração no infiltrado total de células imunes no tecido adiposo, mas a gente não viu nenhuma relação na alteração dos marcadores de inflamação sistêmica, em PCR, número de leucócitos. Então, a inflamação é local, tá? Então, tipo, o lipedema não predispõe ao linfedema. Uma coisa não... Se você não tratar, predispõe sim, porque quanto mais... Pensa assim, ó, o estágio está mais avançado, eu vou ter mais extravasamento. E aquilo pode... aí eu vou atrapalhar mais ainda. Mas, tipo, o lipedema é em estágio mais avançado. Sim. Vai ter fotos, você vai entender. Daí é o tipo 4, né? Que daí tem o linfedema associado, tá? E aí, o que você trata primeiro? Linfedema. Que é pior, né? Aqui mostrando realmente que tem a recrutação e polarização de macrófagos, aumentando o MIF1, e MIF1 aumenta o quê? M2, tá? E muito se discute, porque como vocês vão ver, né, o estágio mais avançado, a gente fica difícil diagnosticar se tem lipedema ou linfedema, mas nos estágios iniciais também. Então, tem aquelas pacientes que você olha e fala, nossa, mas será que tem lipedema associado ou não? Ou é só uma celulite mais acentuada? Ela fala que tem dor, mas não é muito. Então, a gente dá muito dúvida, às vezes, no diagnóstico. E eles se discutem muito. Será que não tem um marcador para a gente usar, para a gente ter certeza que essa paciente tem ou não lipedema? Então, eles falam muito desse CD123, tá vendo? Porque ele é atribuído ao aumento do M2. Mas ainda não, esse artigo trouxe isso, mas ainda a gente não tem isso como uma certeza absoluta se ele vai servir ou não como marcador para lipedema, tá? Aqui mostrando, então, ó, a outra possível via inflamatória no lipedema por meio do acúmulo do fluido intersticial, mostrando aquilo que a gente já falou, né, da permeabilidade vascular e a fragilidade capilar. E aqui mostrando a diferença entre a obesidade e o lipedema. Ó, isso aqui é um tecido adiposo de obesidade. Então, olha para vocês verem. No começo aqui, ó, quando ainda a gente tem o adipócito ainda pequenininho, olha como a inflamação é leve. Depois ela vai aumentando, essa inflamação vai aumentando. Só que na obesidade é o quê? Macrófago tipo 1. E aí a gente tem aumento de fatores pró-inflamatórios, como TNF-alfa ou interleucina 6, e agora no M2 a gente não tem esse aumento. Então essa é uma grande diferença entre obesidade e linfedema, certo? Vocês entenderam isso? Tá. E o estrogênio? Ai, gente, eu quero uma água. Quem pega para mim, por favor? Então, esse artigo trazendo aquele mesmo artigo ali do Diogo, mostrando períodos de flutuações hormonais, então piora na puberdade, na gravidez e na menopausa. E aí, olha para vocês verem que legal esse artigo, trazendo toda a alteração que esse estrogênio vai trazer lá no tecido adiposo. Então, isso também é legal para vocês mostrarem para a paciente. Então, dá um print aí, depois eu vou mostrar para vocês, né? Mas olha para vocês verem, ó. Ai, obrigada. Vou explicar para vocês. Ó, esse artigo foi em 2021. Quando, inclusive, eu fiz a mentoria lá com o Diogo, tudo, o que a gente sempre falava? Que a gente tem uma predominância de receptores alfa. Vocês já ouviram falar isso do lipedema? Predominância de alfa, que ele é mais inflamatório do que beta, do estrogênio, né? Hoje já se caiu por terra isso. Não é mais só o alfa, na verdade... Peraí, deixa eu só... Na verdade, não importa, né, qual receptor está alterado ali. O que a gente tem que entender é que esse receptor está alterado. Então, não importa. Se a gente, o que eles perceberam? Fazer biópsia da coxa dava o alfa. Fazer a biópsia do abdômen dava beta. E aí? Então, tem artigos que falam de beta e tem artigos que falam de alfa. Mas o que é mais importante disso tudo? Saber que tem uma disfunção ali dos receptores. É isso. Tá? Então, doença hormonal.
doença do estrogênio agindo ali no tecido adiposo e alterando tudo ali. Então não é obesidade, não é só uma obesidade, certo? Só colocando, então, na verdade, na hora que você faz a biópsia, você tem receptores alfa e beta no mesmo local, então distribuídos, aderidos um ao outro lá. Então, dependendo do tipo de biópsia, da forma como você faz a biópsia, você vai pegar mais alfa ou mais beta. E isso deixou essa dúvida, qual o receptor que era o que mais estimulava. Então, com isso, a gente sabe que é um estímulo receptor estrogênico. Então, não faz diferença realmente se é alfa e beta, eles vão causar um processo inflamatório. O processo inflamatório é local ali, intenso. Isso, então a gente tem uma alteração da sinalização estrogênica, então a gente tem uma supressão de algum receptor, que aqui a gente, né, agora a gente vai mudar isso, ativa o PPAR-gama e aumentando a lipogênese. Então, o estradiol estimulando lipogênese, tá? E aí, com isso, a gente também tem o aumento do influxo energético, então aumento da entrada dos ácidos graxos, diminui a lipólise e aumenta a captação da glicose. Ok? Então, resistência à insulina, né? Aumento também, então, daí essa alteração aqui na mitocondriogênese, então vocês vão ver que é muito importante na mulher do lipedema, lembra que eu falei para vocês da fadiga? Aqui está explicada a fadiga. Então, pensar em como estimular essa mitocondriogênese, né? Melhorar essa função mitocondrial da paciente. Entra no tratamento também, tá? E aí também, como toda doença estrogênio dependente, a gente não vai ter um estrogênio aumentado na circulação. Então, vai dosar o estrogênio e vai estar normal. Aonde que é esse aumento? Local, lá no tecido adiposo, como na endometriose, é no local, nos focos de endometriose. Certo? Então, lembrar sempre que no lipedema o estrogênio atua como modulador local da adipogênese, tem alteração dessa adipogênese, da angiogênese e da disfunção mitocondrial. Certo? E aí vamos falar das classificações, tá? Então a gente vai ter dois tipos de classificação, o tipo e o estágio. Ai, peraí. O tipo e o estágio, tá? Tipo é onde ele acomete, né? E o estágio, na hora que você olhar e falar assim, nossa, a celulite está como, né? A nodulação está como? Então, isso é o estágio, tá? Eu trouxe algumas fotinhos para vocês, mas tem várias fotos bem legais na internet. Foi até difícil eu trazer, mas eu trouxe esse artigo porque eu achei ele bem completinho, tá? Então, o estágio 1, olha para vocês verem. Ai, peraí. Como tem um lipedema mais leve, ó, tá vendo? A gente não, uma celulite, esse estágio aqui não dá dúvida, gente? Vocês têm certeza na hora que vocês vão lá, na hora que essa paciente chegar para vocês e falar, essa tem lipedema? O que vai fazer vocês desconfiarem de lipedema nessa paciente? A dor. Então, Só que por exemplo, a tal da gordurinha no joelho. Vocês querem que eu mostre a minha? Às vezes o aspecto da pele, quando você aperta assim também, dá pra você ter uma noção legal. Gente, e outra coisa também, que tem muito, você pode estar... agora... E outra coisa, você pode estar hiper desinflamada, mas você passa a mão aqui, ó, você sente os nódulos. Eu sinto tudo aqui. Só que não dói mais, mas você sente a nodulação, aquilo ali vai ficar, esse tecido... É característico, eu vou mostrar os sinais, essa é uma característica também. É aquela gordura que você faz todo o exercício da academia de perna e você não fica com ódio, né? E aqui, olha o estágio 2 como já está mais evoluído. Aqui, ó, é importante que você já vai ter aquela ondulação. Então, você palpa mesmo a ondulação, é mais dolorida, a paciente já fica incomodada e... os nódulos tornam-se numerosos e maiores ao toque. Então, palpar. As varizes também têm relação? Varizes pode ter relação, mas não é o patagnomônico da doença, é isso que eu quis dizer, entendeu? A hipervascularização também está relacionada com aquela fragilidade capilar, mas é mais o hematoma espontâneo. Mas por todo esse processo inflamatório vai ter um retorno venoso piorado. Então, Eu vejo muito aparecendo aquelas aranhas vasculares, né?
Mas- vasinhos bem discretos. Porque, por exemplo, agora, Porque eles começam a pós-gestação piorou muito. Sim, piora muito na. Muito, tá Quanto cheio de mais vazio. alteração ali do estrogênio, piora, né? E tem a questão da gestação, ainda tem um aspecto mecânico também, né? O feto ele diminui o retorno da imunidade, entendeu? Você já tem lipedema ainda associado a isso, né? A oxigenação local piora, né? E aí, então, o estágio 3, olha para vocês verem o estágio 3, ó, muito mais nódulo. Então, por isso que eu falo, tem que palpar, sentir, né? Como que faz o diagnóstico desse, assim? Pode até mandar foto, mas é que... Volta. Tem 3 em magra? Hã? 3 em magra? Porque geralmente quando você vê foto de estágio 3, tá gordinha. É mais difícil, né? O lipedema está muito associado à evolução da doença com a obesidade. Porque piora. Melhorada, né? Muito. Vocês vão ver aqui as fotos, ó. Com a perna. Quanto maior o lipedema, mais se altera GLUT4. Mais a resistência à insulina, né? Mais resistência à insulina. E aí a paciente, além de ter o lipedema, passa a ser um acumulador. E aumenta o apetite. Então ela quer comer mais pelas alterações Parece lá. que quanto pior só o lipedema, mais fome você sente. Mais Porque mais piora a vontade resistência, do né? carboidrato A insulina. você sente. E aí o estágio 4 é o lipolinfedema, associação das duas doenças. Eu vou mostrar foto para vocês também, ó. Então, ó, estágio 1, 2, 3, ó, o estágio 4, ó, já aqui, já, com um aspecto já de alteração linfática mesmo. Quer tirar foto desse? Posso passar? Só volta naquele. Peraí. Aqui, volta no 3. Nossa, que é aquela foto. Não, quero aqui. Qual? Aqui tem todo mundo. Aqui tem todo mundo. Pra você sair. Ó aqui a gordurinha que vocês estão falando, ó que bonitinha aqui, ó. Bonitinho. Ó que linda. Ó como as perninhas se encontram ali, ó. E aí na hora que encontra isso aqui, ó, o que acontece? As coxas raspam uma na outra, o que ela faz? O que é isso aqui? Afasta embaixo, ela fica valga, né? Olha como todas são valgas, olha que interessante. Até por causa da associação também com doença tecido conjuntivo. Por causa do joelho, né? Posso ir? Olha os estágios de novo. Gente, vocês imaginam a dor dessa paciente? Imagina a dor que essa paciente não sente, né? Ainda associada a linfedema. Então, a foto original. Olha aqui, ó. Olha como aqui não tem o acometimento do pé. Agora, olha aqui o pezinho, ó. Linfedema. Certo? E agora os tipos, né? Os tipos é a localização. Tipo 1 no quadril, tipo 2 quadril e coxa, tipo 3 quadril, coxa e perna, tipo 4 braços, dificílimo ver lipedema só em braço. Geralmente ela é um tipo 3 e 4. Abdômen está se falando agora de lipedema no abdômen, mas ainda não entrou como no consenso do tipo, né? E o tipo 5 só perna, dificílimo também. Então aqui, ó, mostrando ó, o tipo 1, tipo 2, 3, a perna e o tipo 4. Aqui eles mostram o tipo com o estágio, olha que interessante. Olha como aqui pega o pé. Aqui eu ainda acho que já é um estágio 4 também, tá vendo? Ó. Quando tem pé ou não tem linfedema associado? O pé quando tem linfedema. E aí é o estágio 4. Aí estágio 4, aqui ó. Associação dos dois, ó. É o lipolinfedema, ou estágio 4, tá? E aqui o diagnóstico. Se discute muito sobre o diagnóstico de lipedema, se fala muito. Saiu agora, inclusive, um consenso na Itália da gente fazer um ultrassom. Eles fizeram certinho os pontos, porque muito se faz de ultrassom só para ver ali a alteração do tecido adiposo, mas não tinha assim, um consenso da onde medir para saber se a doença está evoluindo ou não. Agora já tem, mas o mais importante do lipedema é o diagnóstico clínico, palpar, olhar, escutar essa paciente, isso que é o mais importante, tá?
Então, aqui trazendo, né, esse artigo traz exatamente isso, ó, os critérios de diagnóstico para a gente de lipedema. Então, ele é bilateral, simétrico, essa desproporção, né, entre no membro inferior, ele não acomete mãos e pés, o sinal de Stimmer negativo, eu vou mostrar para vocês o que é, para diferenciar de linfedema. Essa sensação de peso nas pernas, dor na hora que você palpa a paciente, tendência a formar os hematomas. Então, não muda você pode emagrecer, que o lipedema continua lá, não altera, não tem, como é que eles falam isso? A redução calórica não altera a circunferência, né? A perda de peso não altera a circunferência. E aí essa piora no final do dia, aquilo que eu falei para vocês, né? Mas mesmo botando o membro para cima não melhora. As telangiectasias, olha lá, ó, telangiectasias. E uma hipotermia na pele, uma pele mais gelada, né? Por toda essa deficiência que a gente viu do tecido adiposo. Então ela fica uma pele mais gelada, ela é uma pele mais amolecida, se ela tem um aspecto, como é que eles chamam isso? Agora eu esqueci. Tipo, fofinha, assim, uma pele mais... Hã? Mas eles chamam... Macia, mais fofa. Ela tem um aspecto mais fofinho mesmo, é diferente. Ela é mais... Não, eu tenho um nome, isso eu vou lembrar depois. Aí os sinais, gente, ó. Então, mostrando que ele é bilateral, simétrico, polpando aqui os pés, ó. Forma até, tá vendo, ó? Forma até esse halo, né, que eles falam, que é o halo do lipedema, porque para com tudo ali, depois vem o pé sem estar acometido. Ó a pele aqui, ó, tá vendo essa sensação da pele mais fofinha mesmo, a textura, eles falam de textura de laranja, né, mas a textura de laranja é mais para celulite, no lipedema é uma alteração mesmo, ela fica uma pele mais amolecida ali, tá? Deixa mais, que aqui, essa diferença, o sinal de Stimmer que eu vou mostrar, ó o sinal de Stimmer. No lipedema, a gente consegue palpar, né, faz ali no pé, a gente faz a prega. No linfedema, não consegue fazer a prega, porque está endurecido o tecido ali. Tá? Esse é um dos diagnósticos diferencial. E aquilo que eu falei para vocês, ó, a gordura de lipedema com a sensação de pequenos feijões firmes dentro de um saco. Então, você palpa aquela nodulação aqui, você sente os nódulos, né, parecendo feijões no saco. Achei interessante essa comparação. Olha os outros sinais, ó. Além dessa assimetria, olha que interessante, ó. Então, ela tem uma perda do tecido conjuntivo, né? Então, ela fica mais flácida mesmo, uma pele mais flácida. Os livelos, ó, o livelo reticular de inflamação local, ela perde isso aqui, sabe? A gente tem, ó, eu não tô sem lipedema, que bonitinho. A gente tem, e agora? Esse sinal aqui, ó, ela perde, tá vendo que a gente tem o sulco, né? Ela não tem esse sulco, é reto nos estágios mais avançados. Já foi. Deu certo. E outro sinal também é do maléolo. Ela não tem, pode perceber que o meu nunca pegou muito aqui, mas ela não tem a marquinha do maléolo, é uma coisa só aqui, ó. Não tem isso aqui, fica aquele gordinho aqui, assim. Uma coisa só. E ali o sinalzinho da gordura em cima do joelho, lindo, desgraça. E aí, ó aqui, ó, a pronação, ó lá. Então, ela tem aquela coxa mais grossa, então ela vai abrindo, tá? Acho que é isso. E aí, os diagnósticos diferencial. Olha que eu trouxe essa tabela, caso vocês quiserem mostrar para a paciente também, ó, dá para ver bem belezinho, ó, o linfedema, a obesidade, mais na gordura ali, ó, visceral, e o linfedema cometendo um lado só. E aí, comparando um com o outro. Então, é bem interessante. Quer que eu fale? Eu posso pular? Dá diferença? Bom, ó. Então, a gente tirou foto do quadro. Então, ele fala bem isso aqui, ó.
As áreas afetadas, ó, aqui é bilateral, no linfedema é um lado só, na obesidade isso não importa, né? Não perde, não muda nada mesmo perdendo peso. Isso aqui, quanto maior peso, pior o linfedema. E aí tem todas essas características, tá? Ó o steamer ali, ó, o sinal. Na obesidade não importa. Então, a obesidade é mais localizada em abdômen, né? Aqui mostrando também, isso aqui são todas as doenças do tecido subcutâneo. Olha para vocês verem como o lipedema está no centro ali, ó, pegando a maioria delas. Então, por isso que fica difícil a gente diagnosticar. Então, ela tem um pouco de obesidade, mas ela tem linfedema, ela pode ter essa síndrome aqui, eu esqueci o nome, síndrome de Calme, eu acho, não lembro agora. Então, você está vendo que ela pode ter tudo junto, por isso que é difícil, né? Então, esse artigo traz, olha que legal essa foto, né? A diferença de lipedema com a obesidade. Olha para vocês verem a diferença do acúmulo da gordura. Olha a região central. Mas e se essa paciente tivesse isso aqui? Então, confunde, é difícil, né? Então, ó, o lipedema é inimigo para as mulheres, reduzindo a qualidade de vida, inibindo a sua capacidade de perder peso em áreas de gordura persistente e colocando elas em risco de desenvolver os problemas de mobilidade. Então, ela tem muita dor articular, certo? E a piora pode dar o linfedema. Apesar da gordura do lipedema causar sobrepeso e obesidade, o lipedema pode ser um aliado metabolicamente nos estágios mais avançados, aquilo que eu falei para vocês nos macrófagos. Né? M1, mas ela vai, se ela não cuidar, ela vai sim sofrer a inflamação toda crônica da obesidade, tá? Esse aqui mostrando, lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar do linfedema e do lipedema? Olha para vocês verem como no linfedema primeiro começa a alteração ali, porque ele tem uma alteração no tecido, né, no vaso. E olha para você ver que daí depois que vai depositando no subcutâneo. Então, primeiro tem uma alteração, então por isso que aquele exame é importante, porque a gente vai ver essa alteração na morfologia do vaso, desenvolvendo, chegando na deposição do subcutâneo. Agora, o lipedema é ao contrário. Primeiro eu começo aquela inflamação no tecido adiposo e aquilo vai piorando e aí a gente vai ter o fluido no interstício ali, entendeu? Então, essa é uma diferença importante. E aí, como a gente diferenciar, ó, o linfedema não é simétrico, os pés estão envolvidos, tem o sinal do Godet, né, que é aquela que você aperta e fica ali, o dedo, né, fica aparecendo, geralmente sem dor, sem hematomas. Então, a gente já falou bastante sobre isso. E os exames complementares? O que a gente vai pedir, solicitar? Sinceramente, eu acho que o mais importante é examinar a paciente, ouvir seu paciente, saber o que ela relata para você. Ela já vai contar, ela já vai te trazer o diagnóstico, né? Às vezes ela já até chega, eu tenho lipedema porque eu sinto isso. Então, eu falo que exames laboratoriais é importante? Por quê? Porque a gente vai avaliar essa inflamação dela, a gente vai ver se ela está na menopausa ou não. Então, a gente vai avaliar a parte toda metabólica dela, inclusive para a gente saber se o tratamento que a gente está fazendo está bom, né? Então, a gente pede na primeira consulta e faz o segmento. Mas isso aqui vai estar alterado? Tem alguma coisa que vai chamar atenção para falar, ó, isso aqui é lipedema? Não, infelizmente não, não estava fácil, né? E não esquecer da tireoide, ó, o anti-TPO, antitireoglobulina, sempre presente. Por quê? Associação de lipedema com Hashimoto, tá? E geralmente eu peço ultrassom para pesquisa de endometriose, mesmo se ela não tem queixa, e tem me surpreendido, tá? Não trouxe isso porque isso aqui são vozes da minha cabeça, mas não está escrito em nenhum artigo, mas eu peço. Tá? Principalmente se ela é jovem, porque pensando em reserva ovariana, né? Você pede ultrassom com preparo? Um preparo. Por que eu peço ultrassom com preparo? Porque na minha cidade as ressonâncias são horríveis.
mas você pode fazer ou ressonância ou ultrassom. Então lá eu tenho uma médica que eu confio, ela faz bem o exame, então eu peço ultrassom de pesquisa de endometriose específico para ela, tá? E aí eu trago os artigos mostrando da associação, porque ela fala, porque como o plano não cobre, elas ficam, mas eu vou fazer esse exame, eu nem tenho nada. Daí eu mostro para elas, não, olha para você ver como o lipedema está associado. Daí elas entendem e pagam o exame, tá? Aqui então os exames de imagem que a gente pode complementar. Abdômen, transvaginal, mama, fazer a rotina normal. E o Doppler venoso, para a gente ver se não tem associação com uma doença vascular. Tá aqui mostrando o ultrassom de como que a gente vai diferenciar linfedema de linfedema. A gente vê mesmo o tecido subcutâneo espessado no ultrassom. Mas é aquilo que eu falei para vocês, agora já tem o consenso, quem é ultrassonografista já tem que saber que tem sim agora já o consenso lá da Itália de como medir o local certo para medir o tamanho, eles diferenciam até, eu nem não trouxe para vocês porque é muito específico, mas eles medem ao ponto que tem que ser e a espessura do tecido adiposo para saber o grau e se tem lipedema ou não. Evoluiu muito, né, isso? Achei bem interessante. E a ressonância, ela, a gente injeta o contraste, mas a ressonância vai mostrar só mais a parte morfológica do vaso. Se tem uma alteração ali, mas o exame mesmo que vai ver o extravasamento da linfa, né, para ver se é linfedema ou lipedema, é a linfocintilografia. Sabe quantas vezes eu pedi esse exame? Nunca. Super doloroso, não é assim fácil de fazer não, tá? Termografia não faço também. É muita controvérsia na literatura, porque qualquer tecido inflamado, ele vai mostrar um aumento da cor, né? Fica vermelho aqui, ó. Os focos de aumento de temperatura na hipertermia. Então é meio que óbvio, né? A gente vai fazer, mas é legal a termografia para você comparar, mostrar para o paciente. Isso é interessante, sim. Eu já até tinha pensado em começar a fazer, porque às vezes não melhora tanto a dor, delas falam, mas parece que eu não melhorei tanto com aquele injetável. Mas aí, talvez se a gente fizer a termografia, você comprova, não, mas como não? Você estava muito pior. E outra coisa também, eu sempre tiro foto antes do tratamento. Então eu tiro foto porque elas acham, né, que a gente vai tratar, elas vão sair com a perna lisa, assim, vai trincar, vai ficar trincada. Então tem que alinhar isso também com elas. Você vai melhorar muito, mas é difícil voltar a ter aquela anatomia normal de mulher que treina com o suco, tudo certinho. Consegue? 10% consegue, mas a maioria não. Né? Treina, a perna ainda fica... Então, o que é o mais importante do tratamento? Melhorar a dor, para você ficar bem, né? Não ter dor. Então, isso é o mais importante, tá? E a avaliação da composição corporal? Difícil pedir DEXA, né? DEXA seria interessante, mas poucas pessoas têm acesso ao DEXA, né? É um exame mais caro, então não é em todos os lugares que tem. E é o padrão ouro, porque daí você vai ver bem aquele acúmulo de gordura, tudo. Então, é o padrão ouro. Mas, e a bio? A bio eu faço para acompanhar também, mas também, olha para vocês verem como vai ter muito, como é que eu falo? Pouca, ela também não vai servir para a gente falar, você tem lipedema com a bio, né? Então, é mais para acompanhamento mesmo. E lembrar sempre que essa paciente vai ter uma obesidade sarcopênica. Ela é mais sarcopênica, independente da obesidade, né? A paciente que tem lipedema é sarcopênica. Por quê? Que a gente viu com o Henrique ontem. Da resistência, né? Primeiro porque essa mulher, ela converte a testo em estradiol, certo? E também por causa mesmo ela tendo o receptor de testo mais resistente, né? O que o Henrique falou ontem, certo? Então, ela é mais sarcopênica mesmo. Então, na bio, vai ter aquela porcentagem de gordura muito maior do que a porcentagem de massa muscular. O que ajuda também a gente a fazer o diagnóstico diferencial com obesidade. Obesidade, ela não vai ser tão sarcopênica, né, na obesidade sem lipedema, certo?
E o tratamento? O tratamento, vamos falar do tratamento conservador, que eu acho que é o nosso foco aqui. Cirurgia dá para fazer, mas não é o nosso foco, né? Então, qual vai ser por que a gente vai fazer o tratamento conservador? Então, para alívio dos sintomas, para ajudar ela nesse quadro de inflamação. E aí a gente vai usar o quê? Vou mostrar tudo para vocês. As terapias compressivas, a mesoterapia, exercício físico, a dieta. E aí, lembrar que assim, eles sozinhos, vou usar só a meia compressiva, ou vou fazer só a drenagem. Não funciona. O que funciona? Associar. Então, o tratamento é a associação do tratamento conservador, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Então, essa é a meia do lipedema. Não é a meia normal que a gente fala, vai comprar lá a Sigvaris normal, não é. Essa é a meia do lipedema, é a meia plana. Ela foi desenvolvida por causa da pressão que ela faz. Então, ela vem até depois eu explico para vocês como é que coloca. Ela vem um coisinho para você pôr no pé, daí você veste isso aqui no pé para você pôr a meia, tá? Então, ela é muito mais confortável que uma meia normal, né? Que a meia de compressão normal. Como que chama essa meia circular? E ela... Peraí, deixa eu pegar aqui. Então, depois, se vocês quiserem ver, vai passando para vocês verem. Ela tem uma... Vou passar, peraí. Ela é muito mais confortável de usar. Vende em farmácia? Não, tem que ser em farmácia específica. Eu passo para vocês também. Material cirúrgico. Só que daí, o que é o problema? A atendente, às vezes, não sabe avaliar o tamanho. Então, precisa ser um pessoal que tenha uma experiência, né? Porque é fácil para mim colocar essa meia. Agora, você imagina aquela mulher que tem o estágio 4. Né? Então, precisa pensar também. Às vezes, em substituição à meia, eles fazem tipo umas fitas de compressão. Só que isso é mais difícil, por quê? Porque não chega na pressão ideal ali, entendeu? Então, essa meia já foi feita pensando na pressão ideal. Pra gente o quê? Olha para vocês verem, ó, na terapia compressiva, a Sigvaris tem também essa meia plana. Então, você vai medir a mesma coisa? Distância? Vai definir o tamanho? Às vezes até por foto eles sabem, olhando a perna, sabe? Pela experiência ali. Então, lá em Itapira mesmo, a moça, ela faz tanto que ela olha assim, ela fala, a sua é. Então, o objetivo da terapia então, é melhorar o fluxo venoso e linfático. Com isso, a gente vai melhorar a inflamação, a celulite e as alterações adipogênicas. E mesmo que essa pega só aqui, e aí melhora, Melhora. Por quê? Qual que é o músculo principal do membro inferior? E essa mulher não é sarcopênica? Você acha que ela tem um músculo bom ou ruim? Ruim. Então, fazendo essa pressão, e muito se questionou, mas não precisa ser até aqui? Não, porque o problema é no retorno venoso. Então, a gente precisa fazer essa pressão na panturrilha. E é interessante que isso eu compartilhei com outras pacientes. Toda vez que eu fazia exercício de panturrilha, gente, no dia seguinte, parecia que eu tinha levado uma surra. Eu não conseguia andar assim, sabe, exercício normal. Eu falava pro meu personal, gente, não é possível. Eu faço... Na panturrilha. Porque essa panturrilha, ela tem uma alteração. É banhada de gordura ali, né, o tecido adiposo. O tecido adiposo banha a parte muscular também. Então, por isso que, além de tudo, fica mais sarcopênico também. Então, assim, era terrível fazer exercício de panturrilha, né, porque estava inflamado, dói. Então, isso também tem a ver, certo? Aqui mostrando, realmente esse trabalho traz a imagem da paciente usando ou não usando a meia. E olha como melhorou só de usar a meia. Não deu aquela melhorada, mas o tecido adiposo deu uma desinflamada, então ele diminuiu sim o tamanho com o uso da meia. Aqui, é suficiente usar 3 horas ao dia, de preferência quando ela está fazendo movimento físico. Elas vão te xingar. Vai para academia de meia. Então, o que eu oriento? Nossa Senhora. Melhora muito. Ela tem que se libertar desses preconceitos, né? Não dá. Então, assim, eu oriento colocar 1 hora antes de ir para academia, ela vai ficar 2 horas na academia. Então, eu boto 1 hora, 1 hora e meia antes de ir na academia, faz o exercício,
fica lá um tempo, depois chega em casa, toma banho e tira. Já é o suficiente. Então não precisa de ser no início do dia. Igual. Não, não precisa. Pode pôr em qualquer momento, tá? Pra dormir que não. Pra dormir que não. Daí dormir tem que tirar. Então aqui é a meia, né, que eu trouxe, ó, a pressão que tem que fazer dos estágios, ó. Mas geralmente a gente deixa entre 30 e 40 mesmo. Pois é, na prescrição a gente coloca essa daí. Você bota meia plana, só. Que já é. Normalmente tem que colocar qualquer compressão. Mas já é. Que eles estiverem lá. Mas já é meio que, vamos dizer. Não, mas tem ela média compressão, que é a 20-30 também. Essa meia tem tanto média compressão quanto alta compressão. Ah, de 20 e 30, né? Sim. Mas nos estágios mais avançados, talvez ela vá precisar primeiro começar com a mais leve e depois. 30, 40. Eu não coloco, mas tá bom. Geralmente vem das 30 a 40 mesmo. E a drenagem linfática vai servir, gente? Drenagem linfática. Isso vocês têm que enfatizar para os pacientes. Não é modeladora. Se fizer modeladora no lipedema, no dia seguinte ela vai estar morrendo de dor. Então é linfática mesmo, aquela que só leve. E porque, mas a drenagem linfática é só para drenar? Não, esse artigo traz uma coisa bem importante, ó. Ele modula as fibras nervosas do tipo C, então melhora a dor da paciente. Então, qual que é o ideal de drenagem? Pelo menos uma vez na semana. Em estágios mais avançados, a gente pede para fazer de 2 a 3 vezes, daí depois conforme vai melhorando, uma vez na semana já é bom, tá? As botas pneumáticas, que também vai ajudar. Eu oriento, pode ter bota pneumática no consultório? Às vezes, tem muitas pessoas que tratam lipedema que compram bota, enquanto ela está fazendo lá um injetável, fazendo alguma coisa no consultório, bota. Eu oriento algumas pacientes que têm muito incômodo, que não melhoraram, comprarem a bota e fazer antes de dormir em casa. Então, no final do dia, que tá aquele, né, tira a meia, toma banho e aí faz a bota pneumática. Gente, é muito bom. É a drenagem. Ela falou que não é modeladora. Não é modeladora, não pode modelar, é linfática. E são poucas profissionais que fazem linfática bem. Exato. Então tem que tomar cuidado com isso. Hoje tem especialistas em lipedema que fazem a drenagem de lipedema. Mas, sinceramente, não muda nada, é linfática. Sim. Né? É que elas usam isso para chamar a paciente, mas é linfática, tá? Plataforma vibratória. Então, essa baixa frequência, ela vai estimular a estimulação linfática, melhora a circulação. Então, geralmente, pede para fazer 2, 3 vezes na semana e por 30 minutos, tá? Resolve... Tem um bom... É assim, que é esquisito, né? Vocês já fizeram isso? É ruim, né? Então, nem sempre as pacientes aceitam. E outra coisa também, as pacientes mais obesas, complicado também, né? Fazer. Mas também é uma opção. A Paula tem lá no consultório dela. Então, a paciente chega, antes de fazer o Velarium, que eu vou mostrar para vocês, ela coloca a paciente na plataforma, faz o Velarium, depois sai do Velarium e faz a bota pneumática e depois a profissional entra com a drenagem. Então, lembra que eu falei para vocês? A associação dos tratamentos. Então, nem sempre focar em um só, tá? Tinha a impressão que essa plataforma vai piorar a flacidez? Não piora. Eu tinha essa impressão também, mas não. Porque é pouco tempo, né? Não. E a mesoterapia, vocês já ouviram falar da meso? Qual que é a minha experiência com a meso? Já fiz em mim, inclusive. Melhora, assim, poucas semanas. Que ativo? O que você coloca? Eu vou mostrar. Então, ó, os resultados mostram uma redução significativa da dor, uma redução da dor, isso é verdade, da circunferência e principalmente do aspecto da celulite mesmo. Mas também tem momentos para se fazer a meso. Adianta eu fazer uma meso naquela paciente que está super inflamada? Não. Então, a meso é uma das últimas. Então, eu vou explicar como que eu faço no consultório. Não deu play. Deu. Vocês já viram meso? Então, você aplica, ó, você pega 1 centímetro de distância entre uma aplicação e outra, uma agulha bem fininha,
E aí, geralmente, o que eu uso é isso aqui, ó. Então, o que ele vai fazer? Desinflamar, melhorar o tecido adiposo, tudo são substâncias anti-inflamatórias mesmo, para quebrar aquela fibra. Outra coisa que se usa muito, eu não trouxe para vocês, mas já tem, mas não tem nada na literatura falando sobre isso, é os radiesses, os bioestimuladores. Mas que momento usar também? Quando está desinflamada. Então, você primeiro desinflama a paciente, sobrou aquela celulite, aquela fibrose, aí você vai lá e faz o... Como é que chama isso? Como é que chama, Henrique, quando faz esse negócio da celulite? Que tem um nome agora, né, que eles fazem. Subsídio. Subcisão. Para soltar. Pode fazer sim, não vai piorar. Faz o bioestimulador, resolve muito, fica muito bom. O endolaser pode fazer também. Então, mas são quadros mais leves de lipedema, que já melhorou, que você já desinflamou. Não tem mais assim, mas sobrou ali um pouquinho, aí você faz. Também, senão vai gastar uma fortuna. Imagina fazer em toda a celulite, né? Não dá. O Velarium. Velarium eu tenho uma experiência ótima no consultório, eu tenho Velarium no consultório. O Velarium, ele é um laser mesmo, tá? Então, ó, o que é interessante do Velarium? Que ele tem os 4 comprimentos de onda, ó onde ele atinge. Então, gente, isso é complicado porque as meninas que fazem esses tratamentos, né, de estética, eles falam da radiofrequência, ultrassom microfocado. Tudo isso é válido, mas não se compara a um laser. Por quê? Até onde ele penetra mesmo. Então, ele é muito mais profundo e ele consegue, por causa de ser um laser, fazer o quê? Principalmente quebrar aquelas travas de fibrose, coisa que nenhuma outra consegue, outra tecnologia. Então, por isso que o Velarium veio realmente para modificar. E eu percebo, assim, é muito maravilhoso. Assim, e assim, a melhora é no dia já. Você sai do Velarium com a perna muito melhor, uma sensação muito melhor também de dor. Posso ver. Depois eu vejo lá e te falo. Então, ó, ele não é só para lipedema, a gente usa ele para um monte de coisa. Então, você pode ter no consultório e para a própria celulite normal, ele melhora. Então, se melhora o lipedema, vocês imaginam uma celulite normal? Fantástico. Ele reduz também a gordura local, né? Definição também. Então, tem várias aplicações com o Velarium, é muito interessante. Então, como que eu faço a paciente para fazer o Velarium? Não sei se eu discute isso agora, mas assim, primeiro ponto é ver se ela está obesa ou não. Então, se ela tiver obesidade e lipedema, o que eu vou fazer primeiro? Tratar a obesidade? Então, eu trato a obesidade, eu faço injetáveis para obesidade, emagrece, vai para academia, aí eu reavalio ela em 3 meses. Ficou ainda, porque geralmente a gente entra com a teaser, eu vou trazer para vocês, a teaser melhorou muito o lipedema, então ela já melhora muito com o lipedema. E aí depois, porque como o tratamento do emagrecimento é muito caro, então às vezes eu já faço a proposta para elas de fazerem o Velarium, porque o Velarium vai melhorar também, vai ser mais rápido a perda de gordura ali no local. Mas a gente pode fazer isso também. Primeiro trato a obesidade, depois na hora que ela volta, aí eu faço injetáveis específicos para lipedema, junto com o Velarium, então ela aplica o injetável na terça e faz o Velarium na sexta, vamos supor. E aí ela faz 6 sessões, de 6 a 8, os injetáveis geralmente de 4 a 6 também, e depois, se não melhorar, eu faço a meso. Entendeu? Porque o Velarium já melhora muito. Então, só... Tem você fazendo aí? Não tem, devia ter filmado. Então, eu vou mostrar, essa aqui, ó. Isso aqui são as placas. Então, olha para vocês verem, tem 8 placas. Então, é maravilhoso, eu posso pôr onde eu quiser. Põe em vários locais. E aí você tem uma fita, a paciente deita na maca, a gente vai pôr geralmente, o que eu faço? A mulher de lipedema, ela tem tanto na frente quanto atrás. Então eu falo para ela, o que te incomoda mais? A primeira pergunta. Ai, nossa, para mim é o bumbum. Então eu vou lá no foco do bumbum. Aí eu faço 3 sessões onde incomoda ela mais, daí depois eu faço mais 3 no outro local. Se não melhorou, eu faço mais 2. Então a gente vai avaliando, né? Avaliação. Uma placa reta. Não dói, é indolor. E tem algumas pacientes, quando estão muito inflamadas, eu coloco no pé.
Porque daí ela faz toda aquela desinflamação também da circulatória ali. Então, ele também... Daí, na hora que você sai do velário, é uma sensação que você está em paz. Vocês já fizeram... sabe que tem uma outra coisa que eles estão usando também? O ILIB. Vocês já ouviram falar do ILIB? Também. O ILIB também é um laser, é um ponto de infravermelho, só que com muito menos frequência do que o velário. Só que ele serve também para essa sensação de desinflamar, de trazer você fica mais calmo. Então, às vezes, fazer a drenagem usando o ILIB também funciona. Eu não sei específico do ILIB, mas... É um LED. É o mesmo LED que faz na cicatriz, sabe, de cesárea? Faz aqui no ponto. Eu não estudei ainda o ILIB. A minha otorrino lá da minha clínica, ela faz ILIB para um monte de funções, inclusive um zumbido. Tem várias coisas, assim, mas ela até falou para mim do lipedema, mas eu preciso estudar mais para eu saber, porque vai ser mais um custo para paciente, entendeu? Então, eu não tive ainda, eu quero os artigos, eu quero ver comprovado se funciona mesmo ou não, exatamente. E o exercício físico, onde tem muita discussão de exercício físico, especialista em exercício físico de lipedema, gente, o bom senso, né? Então, assim, essa mulher, ela pode fazer qualquer exercício físico, não vai piorar o lipedema se ela fizer, só que assim, o que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar o grau do lipedema para saber se ela vai conseguir fazer o exercício ou não. Então, se ela tem um grau mais avançado, a gente vai fazer um aeróbico mais de baixa intensidade. Quanto mais inflamada, mais ela tem menos resistência ao exercício. Então, ela tem também a fadiga, a gente não pode esquecer da fadiga. Então, muitas falam, ai, doutora, eu tento fazer, mas chega no final do dia, eu estou cansada. Então, priorizar, às vezes, o exercício de manhã. Então, é muito conversar com a paciente, mas frisar que o exercício físico faz parte do tratamento. Não tem discussão, ela tem que melhorar essa sarcopenia. Se não melhorar a sarcopenia, ela não vai melhorar. Então, o exercício físico não entra em discussão, é tratamento. Não vou fazer, então você não é minha paciente. Mentira, né? Mas é frisar a importância do exercício. O melhor, assim, como ela é uma paciente sarcopênica, o que eu vejo diferença mesmo é musculação. E eu sou prova viva disso. Eu a vida inteira fiz exercício, eu amo correr, corria 10, 20, 30 quilômetros na semana e eu vou mostrar para vocês, não mostrei aqui, mas eu tenho meu antes e depois. Eu era um percentual de gordura 35%, 40%. E aí eu fui numa nutróloga e ela falou para mim, você tem lipedema. Foi aí que eu comecei a falar, gente, na época nem tinha tirzepatida, eu usei Ozempic. E aí ela falou assim pra mim, eu quero que você treine todos os dias e pare de correr. Eu falei, eu vou matar essa mulher. Ela falou, acredita. Eu falei, gente, eu vou matar uma pessoa, porque o exercício pra mim também corrida pra mim é terapêutico. E aí quando eu comecei a fazer todos os dias da semana a musculação, foi o que transformou meu corpo. E parei de correr. Naquele momento, porque eu tava muito sarcopênica, eu tava pós-parto, meu percentual, assim, minha musculatura, eu acho que eu perdi 8 quilos de músculo, assim, foi um absurdo, assim, no pós-parto. E aí eu falei, tá bom, vou começar a malhar mesmo, né? E aí foi o que mudou, assim, a composição corporal. Mas, tipo, hoje você corre normal? Hoje eu corro, mas pouco, não corro mais, daquele jeito. Porque como eu tenho que priorizar qual exercício eu quero fazer, não dói nada, pelo contrário. E eu faço HIIT ainda. Então pra você ver como não tem muito a ver, né? Mas tipo, hoje você corre pouco por causa de tempo mesmo. Porque a gente tem que priorizar, né? Então, mas não tem nada a ver com o lipedema, não vai piorar o lipedema se você correr. Entendeu? É isso que a gente tem que desmistificar. Porque tem um monte de personal falando, porque tem... Gente, não tem nada comprovado. O importante é essa paciente fazer exercício. O que ela vai fazer, o que ela suporta, o que ela tem condições de fazer, o horário que ela tem. Então, assim, é isso, abordar isso com a paciente. É a única coisa que tem que fazer, tá? O controle do peso, então a gente vai falar muito sobre isso depois com a Marcela, né? Então é importante mostrar para ela que se ela não mudar o estilo de vida, ela tem uma tendência pela resistência à insulina a ter obesidade. A obesidade piora, o lipedema e vira aquela coisa que, né? Um alimentando o outro, tá? Esse trabalho científico mostra
Exatamente aqui, ó. Aqui vocês têm dúvida que essa paciente tem lipedema ou obesidade? A gente, pela essa gordura visceral aqui, ó, a gente até fica com dúvida, mas a perna é bem de lipedema. Mas aí ela fez a bariátrica, ó, ela perdeu em 11 meses, ela fez uma sleeve. Ó, o lipedema melhorou? Perda de peso melhora? Sinceramente, não sei o que está pior. Não, mentira. Não pode falar isso para ela. Mas olha para você ver a perna, assim, aí no trabalho fala que ela persistiu com dor, com incômodo, então não melhorou nada. Ela fez a bariátrica e às vezes vai chegar essa paciente para você, daí é mais complicado ainda. Por quê? Sarcopênica extrema. Né? E aí ela não consegue se alimentar direito, ter o aporte proteico que precisa, e aí vira aquela bola de neve. Então essa, gente, vocês têm que alinhar a expectativa com ela. Ela vai ficar com a perna linda, maravilhosa da Luísa Brunet? Não vai. Então é isso, alinhar com a paciente as expectativas dela, tá? Aqui, o que é o importante? Melhorar essa fibrose, essa dor, a mobilidade. E é isso, ela está tratada, mas não curada, tá? Então, também, a perda de peso tem pouco, nenhum efeito sobre a área afetada, de novo isso aqui. Melhorar a saúde em geral, com redução de risco de doença cardiovascular, diabetes, e melhorar a sobrecarga das articulações, músculo, e assim vai reduzir o risco dela fazer o lipolinfedema, que é o grande medo aqui, né, das pacientes, porque daí o tratamento é outro, né, piora muito a doença. Então, qual vai ser o foco do tratamento do lipedema? Desinflamar. Olha que legal essa figura mostrando as fibroses, olha como é bem diferente do normal, né? Então, e aí qual vai ser? A Marcela vai falar bem sobre isso, sobre essa dieta, então focar no intestino. Então, frisar para paciente, se você não fizer a sua parte, não vai funcionar, tá? E aí a gente mostrando mais uma vez, né, a parte do leaky gut, o aumento da beta-glucuronidase, aquela reconjugação que o Henrique falou ontem, né? Vou passar mais ou menos que a gente já está cansado, né? E as dietas, eu vou só citar, mas a Marcela vai falar melhor. Então, foi avaliado vários tipos de dieta, então a gente tem a cetogênica, very low, muito pouco carboidrato, né? Very low calorie, cetogênica, então a associação das duas, essa foi a que melhorou, lipedema. Então, além de fazer cetogênica, você tem que fazer very low. E aí eu estava discutindo isso com a Marcela. Gente, isso aqui é para todo mundo? Na teoria é maravilhoso, mas é essa paciente que nós vamos atender no consultório, ela vai aceitar fazer cetogênica por quanto tempo? Very low. Então também a gente tem que ter bom senso em relação a isso. Então o que a gente estava discutindo é fazer, como que eu faço hoje, né, para mim? Eu faço um período de cetogênica, um período de mediterrânea, um período de low, entendeu? A gente vai ciclando, porque senão não dá, né? É uma vida muito... E assim, conforme o lipedema vai melhorando, alinhar com ela também que no final de semana ela pode ter um pouquinho mais de variabilidade alimentar, né? Mas no começo do tratamento, não, porque senão ela não vai melhorar, tá? Aqui é mostrando exatamente, ó, a paciente, ó, eles fizeram a dieta, né? Olha como melhorou. Isso aqui é só dieta, diz lá no trabalho que não fez mais nada. Só dieta resolveu muito. Você vai trazer um caso de uma paciente sua, né? Então, olha para vocês verem, gente, dieta é importante ou não? É muito importante, né? Então, e aí o foco também do tratamento do lipedema é melhorar a resistência à insulina, né? Então, minimizar as flutuações pós-prediais de insulina e glicose. Aí aqui mostrando, ó, que a very low associada com a cetogênica foi a que melhorou os quadros de lipedema. E o tratamento cirúrgico. Aqui, por que eu trouxe o tratamento cirúrgico? Aqui ninguém é cirurgião plástico, mas a cirurgia do lipedema não é qualquer lipoaspiração. Então, gente, orienta as pacientes, se vocês forem tratar isso, vocês têm que ter um cirurgião que vocês confiem, que trate lipedema, não é uma lipo normal, então você tem que explicar isso para a paciente. Não vai em qualquer lugar fazer...
Você tem que escolher um cirurgião específico para isso, porque é uma cirurgia diferenciada, não é uma lipo normal. E o principal disso aqui, preparar a sua paciente para a cirurgia. Então, eu vou fazer cirurgia, doutora. Nem adianta falar para mim que eu quero ficar com a perna da Luísa Brunet. Mas, e aí? O que a gente, como tratamento clínico, pode fazer? Melhorar a inflamação. Então, se ela vai para a cirurgia desinflamada, é uma. Se ela vai inflamada, gente, o lipedema volta pior do que foi. Porque daí, o que acontece? A fibrose, o nódulo, eu já peguei muita paciente com aqueles nódulos fibróticos e ela mostra a foto assim, ó. É incrível, assim... 3 meses depois que ela fez a cirurgia, estava pior do que quando ela fez a cirurgia. Então, hoje os cirurgiões, graças a Deus, quem trata lipedema, né, quem faz a cirurgia de lipedema, já faz um tratamento prévio. É uma que parece que é uma fasciotomia? Não, é uma lipo mesmo, só que tem essa tumefação aqui, eu estava lendo, eles põem, como é que fala? Junto, na onde você põe a cânula, bota um anestésico junto. Então é cânula com anestésico. Acho que é por causa da vasoconstrição, uma coisa assim, né? E aí uma outra coisa importante, toda vez que a gente faz lipoaspiração, a gente tira a gordura de um lugar. Só que aonde que essa gordura, depois se você voltar a engordar, se você não mudar seu aspecto de vida, aonde que ela vai? Então eu tirei daqui que é proteção, né? A gente não viu que é proteção? E aí ela vai para onde depois? Porque uma hora ela vai voltar, né? Ela vai voltar. E aonde que ela volta? Visceral. Então aí você piorou o quadro da paciente. Que agora, além dela ter lipedema, ela tem gordura visceral, piorando o quadro inflamatório. Não tem nada, mas não orienta a fazer. Tá? Então, paciente de lipedema não se faz, não tem nenhum consenso, mas orienta a não se fazer, tá? Então, por isso que também tem isso. Não pode fazer esses enxertos, tá? E aí os medicamentos? Então, eu trouxe para vocês o que piora o lipedema, tá? Então, a rosiglitazona, por aumentar o tecido subcutâneo, ela pode piorar o lipedema. Os diuréticos, nossa, gente, o que a gente tem de paciente que usa diurético de lipedema? Tá lá com as perninhas inchadas, vou usar um diurético. Pronto, você acabou de ferrar seu lipedema. Por quê? Porque forma uma fibroesclerose. Então, piora, forma mais fibrose. Interessante isso, né? Os corticoides, né, pelo próprio edema, e os medicamentos que pioram a obesidade. Então, os antidepressivos tricíclicos, os anticonvulsivantes, a sulfonilureias, o beta-bloqueador. E o que pode ser usado de medicamento? Olha a não consigo falar nunca esse negócio. Libédia, o Venvance. Então, o que é? Lembra que a gente falou também do TDAH, né? Então, também pode ser usado, mas não é só por causa disso, não. Ele faz uma constrição das arteríolas e reduzem a pressão intracapilar. E ajuda também na perda de peso. Então, é interessante, tá? A gente inicia com uma dose de 20 miligramas, conforme o paciente vai tolerando, pode aumentar uma vez no dia, de manhã. Não usar à noite, porque dá insônia, né? A diosmina, então a diosmina pode ser considerado o tratamento do tecido lipedematoso, por quê? Porque ela reduz os marcadores de estresse oxidativo, melhora o retorno venoso e aí vai melhorar também a sensação de edema, então ela vai melhorar. Então a gente faz a diosmina junto com a risperidina e tem agora também o microsmin, que é eles falam que é uma diosmina mais bioativa também, microsmin. Depois eu procuro, eu mostro para você, tá? Daí esse você manda manipular, tá? Uma vez ao dia também. O problema da diosmina é o preço, né, associado. Esse é no lugar da diosmina. Mas é caro também, viu? Mas isso é importante. Mesmo, quem que vai usar a diosmina? Os pacientes com estágio grau 1 tem que usar? Tem, porque não falei que lá no estágio 1 já tem a fibrose, o incômodo. Então, todas vão usar. É tratamento, tá? A metformina, eu achei muito interessante essa imagem. Olha tudo que a metformina faz. Então, mostrando muito...
metformina para tudo, né? Então, para o lipedema também, para melhorar o fator inflamatório, melhorar a parte intestinal, né? A microbiota, então a metformina entra também. Melhorar a resistência à insulina. Então, ó, esse trabalho traz a metformina na endometriose, olha que legal. Então, ó, ela atua sobre a angiogênese, a apoptose, a adesão celular e a inflamação da endometriose. É bom para endometriose? É bom para lipedema? Então, também tá? Mas você entra quando, então? À noite, né? Porque a gente tem que, por ela fazer essa inibição da mTOR, a gente tem que usar à noite para não atrapalhar o ganho de massa muscular. Eu entro com uma de 500, de glifase XR, tá? Porque a gente quer que essa ganhe. Eu vou progredindo até 2 meses, se precisar. É? Desde que ela tenha resistência à insulina. Ah, não, mas isso elas estão falando não para paciente que é obesa, que tem resistência à insulina. Estou falando uma paciente... estou falando assim, para nós que estamos no lipedema grau 1, quanto que eu entro? Com 500? Ela já tem, né? Então, agora, se ela for obesa, tiver resistência à insulina, aí você progride normal, igual no tratamento mesmo, normal, tá? Daí até 2.000, né? O que é aqui? Ah, da microbiota, né? Vocês sabem, né? Que ela aumenta a arquimância, metformina. A Teaser. Gente, que maravilha, né? Ainda bem que surgiu essa medicação. A Teaser foi um marco do lipedema. Então, eu vejo isso muito no consultório. Tanto que eu falei para vocês, assim, para mim, ela pode escolher tudo. Eu não tenho dinheiro para fazer velário. Não tem problema, mas a sua Teaser-patida você vai fazer. Então, a Teaser é tratamento de escolha. Melhorou muito. E o Ozempic? Melhora? Não, a única que consegue quebrar a fibrose do tecido adiposo, melhorar a biogênese mitocondrial ali daquele tecido inflamado, só a Teaser, tá? Então, ela tem um efeito anti-inflamatório, um impacto na fibrose, isso aqui a gente vê, e as pacientes refalam assim, gente, uma semana, eu apliquei hoje uma dose pequena, a primeira coisa que elas falam, minha dor na perna acabou. Então, é muito maravilhoso mesmo. Efeito na termogênese, na modulação hormonal, na redução da hipertrofia, né, do tecido adiposo e a mobilização de gordura para a lipólise, né? Então, é maravilhoso. O Diogo fez esse artigo, ó, agora, super recente, ó, novembro de 25, mostrando exatamente isso, né? Que ela é coagonista duplo dos receptores de GLP-1, ela vai fazer atenuar a hipertrofia dos tecidos adiposos, mudar a polarização dos macrófagos, ó, olha que importante aqui, né? E vai melhorar toda a fibrose, o acúmulo de MEC, tudo isso, tá? E o mais importante também que ela melhora é a termogênese. Então, isso, nossa, eu vejo por mim, assim, eu paro de tomar, às vezes eu esqueço, eu já percebo muita diferença, por causa da termogênese mesmo, tá? E isso é só a Teaser, né? E se a gente for... E essa paciente pode usar anticoncepcional ou não? Demonizar o anticoncepcional, né? Um paciente tem lipedema não pode usar anticoncepcional. Nem sempre pode, né? Então, isso o Diogo traz no artigo também, ele fala... cadê? O do Diogo não está aqui, acho, não pus. Mas a drospirenona pode ser usada e assim, não só pode ser usada, como ela melhora. Então, olha que maravilhoso. Eu vou ter o bloqueio, né, do FSH-LH, eu vou estar prevenida e, além de tudo, eu vou melhorar todos os aspectos do lipedema. Então, ela vai reduzir a retenção de sódio e água e vai inibir a fibrose. Então, ela é muito bem-vinda, tá? Eu vou passar a drospirenona para todas as pacientes? Para tratamento? Não. É um anticoncepcional. Então, você vai usar, se você quiser, anticoncepção. Ela precisa entrar no tratamento? Não. Mas se ela quiser usar, a gente tem essa opção. E você tem que deixar ela segura, porque elas já chegam no consultório falando, eu não vou usar isso não. Ai, doutora, o que eu vou pôr? Ai, eu vou pôr um DIU hormonal, um DIU de cobre, porque... Mas, minha filha, vamos começar do começo. Como é que é a sua menstruação? Não, eu sangro horrores, tenho uma cólica. Você vai botar DIU no hormonal?
Entendeu? Então, foi muito bem-vindo isso aqui. Isso aqui melhorou muito a vida do ginecologista. Gente, hoje eu prescrevo feliz. Antes eu prescrevia assim, né? Ai, meu Deus, será? Então, agora eu prescrevo feliz, estou tranquila, estou tratando endometriose, estou dando TDPM, estou tratando tudo. E além de tudo, eu tenho benefício no lipedema, tá? E aí vem a cerejinha do bolo, que é a gestrinona, maravilhosa. Obrigada também pela gestrinona. Mas a gestrinona é para todas? Então, tem o momento certo, a hora certa, alinhar isso com a paciente também. Vai melhorar a composição corporal? Vai. Vai melhorar a celulite, o aspecto da celulite, do lipedema? Isso melhora toda a composição. Essa mulher tem uma dificuldade de ganho de massa muscular, de definição. Ela vai vir muito bem aí, mas tem a hora certa para usar, não é para todas, né? Então, o efeito da gestrinona, então é melhorar essa massa muscular, né, para melhorar a inibição da aromatase do tecido adiposo e também o processo todo inflamatório. Então, ela é muito bem-vinda também, né? O Diogo traz, com o Lucas, traz esse artigo mostrando, né, que melhora, combate a resistência à progesterona, anti-inflamatória, reduz a aromatase. Então, a gente diminui aquele estradiol ali no tecido adiposo, então é maravilhoso, né? Porém, a gente pode piorar o quadro se a gente colocar no momento errado. E quais são os suplementos? Eu trouxe alguns suplementos, vou falar da minha experiência, já usei todos, já fiz tudo, já uso tudo, e eu vou falar para vocês assim, o que eu acho melhor, o que eu realmente vi de diferença. Então, o NAD, aqui eu não coloquei o implante, porque a gente vai falar de implante nessa aula, mas assim, o NAD e implante. Né? Então, tem a via intramuscular, a EV, vai melhorar, sim. Às vezes eu uso o NAD no endovenoso, mas assim, pensando mais na desinflamação, mas o NAD no implante vai ajudar a melhorar a termogênese, né? Então, a gente vai perder peso com o NAD, né? O NAD, você fazer intramuscular ou endovenoso, como que você faz o tempo? Então, tudo vai... Geralmente, eu vou falar isso para vocês, dos protocolos que eu faço lá, daí eu explico do NAD também, tá? O resveratrol, que a gente viu ontem, né? Então, o Resvitec, se é bom na endometriose, é bom para a gente também. E aí, ele neutraliza também a metabolização estrogênica para a via 4H, que é cancerígena, né? Então, também, o Resvitec sempre, gente, Resvitec para a vida. Então, tem que usar. Metformina, Resvitec, Microplus, então já vamos juntar, já tá 3 aí. Acorda já tomando 50 cápsulas no dia, mas tá bom. O importante é que o lipedema tá dormindo lá. Coenzima Q10, maravilhosa, mas assim, qual que é o problema da coenzima Q10? Absorção. Então, quando eu tenho uma paciente muito inflamada que começou o tratamento, eu não passo oral. Por quê? Porque ela é cara e eu prefiro que ela invista em outras coisas, por exemplo, na diosmina, né? Então, eu prefiro... Então, o que eu faço de coenzima Q10? Intramuscular. Já vou explicar também. Então, mas aí depois eu sempre falo para os pacientes fazerem a cada 3 meses, pelo menos, umas 5 ampolas de coenzima Q10. Aí ela já fica bem desinflamada, às vezes eu entro com oral só numa dose mais baixa, 5 gotas, só para manter, mas assim, há controvérsia, porque a absorção mesmo na Maxolve e no Cava Q10 é pequena, tá? E eu alinho isso para ela, eu falo isso para elas, eu mostro o artigo, ó, você vai gastar, então é melhor fazer intramuscular. O NAC, né, para estimular a glutationa, antioxidante, também pode usar. O NAC tem injetável também e tem oral. Alguns outros suplementos, o selênio, o ômega, a vitamina C, os polifenóis, vitamina D, B12, tudo que ontem a Marcela já explicou. A cúrcuma, né, então, para melhorar a inflamação, melhorar a parte intestinal. Então, a gente pode associar a pepirina, pode fazer o curcuveio, que é a melhor absorção. O problema do curcuveio também é o preço, né, do curete. Preço. Então, assim, é isso que eu falo, né, pega uma prescrição de R$2.000, gente, quem que vai fazer isso? Então, eu faço muito a cúrcuma injetável para melhorar a inflamação, mas aí eu entro com a oral também, associada à pepirina, porque eu acho que eu quero que ela gaste menos aqui, entendeu?
porque se vai ter absorção. O Dimples, vocês já ouviram falar do Dimples? Resvitec e Dimples, associação dos dois. Tá? Então, o Dimples vai melhorar o aspecto da celulite, da inflamação. Chronic, vocês já ouviram falar do Chronic? Chronic, então, é o geranil-geraniol. A gente usa o Chronic muito para dores articulares, ele é bem interessante, mas para lipedema a gente pode usar também, pensando em todos esses benefícios. Ó. Ele ajuda no equilíbrio da produção hormonal, menos dor articular, essa paciente tem dor articular, então é interessante, eu tenho usado, eu estou fazendo agora em mim, para testar também, porque eu estava com um pouco de dor, estou gostando também. Tá? Vitamina D, então a gente já discutiu sobre isso, valor normal acima de 60, então eu sempre avaliar o PTH, né, para a gente não correr risco. Vitamina C, a absorção oral da vitamina C é muito pequena, né? Então a gente sempre tem que colocar nas cápsulas gastro-resistente, mas eu não passo mais vitamina C oral. Eu faço só EV e faço, assim, protocolos específicos. Então, eu não fico fazendo vitamina C também. Então, se essa paciente teve uma piorada, se ela está reclamando um pouco mais de dor, então, se ela chega para mim no consultório, eu faço vitamina C. Gente, uma coisa importante da vitamina C, dosar o G6PD. G6PD, dosem, o convênio faz essa dosagem, é barato o exame e se ela tiver deficiência, está contraindicado fazer vitamina C e V. Se ela tiver parcialmente, pode fazer, tá? Então, a gente usa, eu vou mostrar para vocês o protocolo, mas assim, 5 gramas a gente faz como antioxidante e tem alguns trabalhos trazendo como ele pró-oxidante nas doenças de câncer, Covid, é interessante também, pré-operatório, para reduzir sangramento, inflamação, é interessante também, tem umas coisas legais sobre vitamina C. O PQQ também, eu trouxe uma ideia que eu faço lá no consultório, né, um jeito que eu faço o PQQ, que é a associação, chama Booster ATP, da Central, que é o ATP, carnitina e PQQ. Eu vou mostrar para vocês a carnitina, tem muito trabalho mostrando a carnitina reduzindo a gordura visceral. Então, é interessante fazer. Então, eu gosto muito. Intramuscular. Pode fazer EV também, se eu não me engano. Mas eu faço intramuscular, tá? Olha aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês da biogênese mitocondrial? Então é interessante, tá? Daí eu já associo duas coisas. O ATP que vai dar energia, né? Que ela tá fadigada. Aqui vai melhorar a biogênese. E ainda por si, no outro glúteo, eu faço uma coenzima Q10. Então eu faço muito esse protocolo. Porque assim, lá no consultório, eu tô arrumando lá. Eu não estou mais fazendo EV, porque deu um problema lá com a vigilância, não sei o quê. Então, eu vou ter que reformar os negócios lá. Então, agora eu estou fazendo mais intramuscular. Então, eu faço muito esse booster ATP com coenzima Q10. 5 semanas ela fica lá fazendo. Tá? Gosto muito. Então, a carnitina, ó, reduzindo a circunferência abdominal. A carnitina, eu nunca faço ela sozinha, tá? Eu sempre associo ela com alguma coisa. O ALA. Gente, não sabe o que fazer no consultório. Comecei a fazer injetável. Faça a ALA. A ALA resolve 90% do problema de vocês no consultório. Ele é bom para tudo, né? Então, ele melhora o metabolismo da glicose. Vai fazer no obeso? Vai. Vai fazer na paciente lipedêmica? Vai. Vai fazer na paciente com endometriose? Vai. Vai fazer na paciente fadigada? Vai. Então, ele melhora tudo. Então, não sabe o que fazer, faz o ALA. Só que o ALA, quando você vai fazer a primeira vez, faça uma dosagem menor, de 300 miligramas. Por quê? Porque ele pode dar uma reação, tipo um rubor, assim, facial, uma sensação esquisita. Então... E aí, então, faz sempre lento, começa numa dose mais baixa, e aí na outra... Não, tem o ALA oral, mas... Ah, não, IM nunca. Não, ele faz uma reação muscular lá, não pode. Tá? O NAC pode IM. Dói, sempre lidocaína junto, tá? E aí a gente vai falar do intestino, né? A Marcela vai falar bem, eu trouxe uma ideia de probiótico. O Guardian, que a gente falou ontem, vocês lembram que eu perguntei para ela do Guardian, lá na primeira fase da injúria? Então, eu gosto muito.
As minhas pacientes, quando entram no consultório a primeira vez assim, para tratamento, eu já prescrevo o Guardian, tá? E aí a gente tem que perguntar os hábitos dessa paciente. Adianta a gente fazer alimentação injetável, mas aqui, ó, não é o principal? Né? A cronobiologia dela, como é que tá? Então, perguntar isso, orientar a higiene do sono, pensar, se ela tiver obesidade, pensar na apneia, então fazer o exame de apneia. Então, tudo isso tem que ser avaliado também, a gente não pode esquecer. Aí a gente não tem que melhorar essa sarcopenia dessa paciente. O que a gente vai usar daqui? Qual que são a melhor opção? Whey, então, isolado, hidrolisado, para melhorar a inflamação. O Body Protein vem muito aqui, eu uso muito. É o que eu uso, é a proteína que eu prefiro, porque geralmente essa mulher de lipedema, ela vem associada com alguma intolerância alimentar. Então, o Whey, ela não tolera. Né? Então, mesmo isolado, mesmo hidrolisado, às vezes ela queixa que tem distensão, então eu prefiro sempre o Body Protein. Só que lembrar que o Body tem menos proteína do que o Whey, então você precisa fazer essa proporção de grama. O Body do colágeno. É o tipo... O Pepti Strong, né, pode ser usado, os aminoácidos melhora muito a fadiga pós-treino, eu gosto bastante. Então, temos todo esse arsenalzinho aí para usar. E cuidados com a pele, vocês já ouviram falar dessa escovinha aqui? Para estimular, ela pode fazer isso em casa e melhora mesmo, gente, é incrível. Então, ela compra essa escovinha, é tipo uma bucha. Mas você bota lá, esponja para lipedema, já mostra assim, para comprar. E aí ela vai e faz todo dia no banho, melhora bem a circulação, melhora a oxigenação mesmo, dá uma boa melhorada. E eu trouxe um creminho para usar também à noite para dormir. É bem legal esse creminho aqui também, melhora bem. Então, chega em casa cansada, toma banho, faz as cerdas, né? E depois usa o creme. Aquilo que eu falei para vocês, só uma coisa não funciona. Então, tem que ser associações de tratamentos. Os injetáveis, então, realmente essa paciente pensar o quê? Essa paciente está inflamada, com alteração lá da microbiota intestinal, quanto que ela vai absorver desses orais, né? Eu sempre questiono isso para elas. Eu vou passar uma lista de R$2.000 para você usar. Gente, o que ela vai absorver disso? Nada. Então, sempre a preferência, principalmente no início do tratamento, que ela está bem inflamada, é o injetável, tá? Eu trouxe alguns protocolinhos lá do consultório. Tá vendo que aqui, ó, essa vitamina C, eu não aumentei muito a dose para 5 gramas, porque ela associada com outros ativos, ela vai fazer efeito. E aí, se a gente, essa vitamina C aqui pode ser anormal. Se a gente aumenta a dosagem, a gente precisa fazer a outra, eu não lembro agora o nome, depois eu já mostro para vocês. Que daí a absorção é melhor, não é só a vitamina C, é um outro ativo dela, mas quando a gente faz dose maior, tá? Mas então eu faço só a vitamina C associada às outras coisas. Então, olha lá, o ALA, sempre lá presente, esse sorinho mais detox aqui, a cúrcuma com a vitamina D. Tá? Isso se precisar, né? Se ela já tiver com a vitamina D normal, aqui eu entro daí com a coenzima Q10. Tá? Então, isso aqui, ó, ela vai fazer num dia. Quantas semanas ela faz? Depende do quadro da paciente. Num dia. Então, ela aplica o soro 1, daí depois que ela aplicou o soro 1, eu dou uma lavada com um sorinho de 50 ml aqui, eu deixo correr um pouquinho, daí depois eu já aplico o outro soro, tá? E aí faz o intramuscular. E já aplica a teaser também. Já sai, pum, pum, pum. Aqui é o exemplo 2, então se ela estiver mais inflamada e com deficiência de B12, eu prefiro esse soro. Geralmente é isso que a gente faz mesmo, né? Porque é mais anti-inflamatório, precisando do complexo B. Aqui a coenzima Q10, ó, com a cúrcuma. A coenzima Q10 não dói nada intramuscular, e a gente, ela é oleosa, então não pode pôr lidocaína. A cúrcuma já pode pôr lidocaína, porque dói muito, ela arde bem. E aí, se você não tiver injetável, isso aqui é o que hoje eu estou fazendo. A cafeína é muito, muito legal para o lipedema, porque ela ativa, né, a biogênese, então melhora bem, tá? E aí, eu trouxe esse protocolo para vocês da Steam.
A Steam fez um protocolo de lipedema, eu já fiz em mim, eu adorei. Só que, porém, assim, quando você está usando, é ótimo. Na hora que deu 2 meses que eu tinha parado de fazer, já não mudou mais. Então, assim, por isso que eu falo, é de resgate, é para melhorar, sim, mas você tem que falar isso para o paciente. Você vai melhorar, mas se você não manter seus hábitos, isso aqui não vai funcionar de nada. Então, daí o que eu faço? Essa meso, então, aquilo que eu falei para vocês. Eu tratei a obesidade, ela está ótima, mas ela ainda tem uma queixa de incômodo, tem alguma celulite, ainda está meio fibrótica. Eu começo a fazer o injetável da Steam. Aí ela faz, eu não faço vozes na minha cabeça, eu não faço o injetável no dia que eu faço o Velarium. Por quê? Porque vocês concordam que eu vou aplicar intramuscular, se eu for fazer ali, eu não vou melhorar a metabolização, aquilo ali não vai durar menos tempo, eu não preciso do intramuscular ali. Então, se eu fizer no mesmo dia, não resolve. Então, eu faço na terça, por exemplo, e o Velarium na sexta. Eu dou um intervalo, entendeu? Aí ela vai aplicar fase 1, vai lá e faz o Velarium. Depois a fase 2 faz o Velarium, fase 3, acabou. Aí ela termina o Velarium, ela faz as 6 sessões ou as 8. Na hora que terminou, eu faço a meso. Entendeu? Ou mando para dermato para fazer a bioincisão lá. Gente, é isso. Então, quando reconhecemos o lipedema, abrimos caminho para que cada paciente recupere autonomia, dignidade e qualidade de vida. A ciência avança, mas é a empatia que transforma. Que sigamos unindo o conhecimento e cuidado, que foi aqui que eu trouxe para vocês. Conhecimento e o diagnóstico muda a história, o acolhimento muda a vida. É isso. Injetáveis, então a tirzepatida, que é um medicamento que mudou mesmo o paradigma do lipedema, então assim, falou tudo, né? Eu falei que sabia tudo de lipedema, né? Então brilhou, parabéns. Obrigada. Tá? Vamos lá, Marcelo?